E se eu te dissesse que existe um capítulo na Bíblia que pode explicar por que algumas vidas parecem avançar com favor, enquanto outras ficam presas em ciclos repetitivos? E se a diferença não estiver apenas em esforço, talento ou oportunidade, mas em um princípio espiritual antigo, liberado como um código divino antes de um povo inteiro atravessar para uma nova estação? Estou falando de Deuteronômio 28, um texto que carrega promessas extraordinárias de bênção, prosperidade, honra e proteção, mas que também revela advertências que muitos preferem não ler em voz alta, porque é fácil declarar "bendito serás", mas é desconfortável encarar as consequências do desalinhamento espiritual. E talvez seja exatamente por isso que esse capítulo continua tão poderoso até hoje. Esse não é apenas um texto antigo, é uma declaração liberada em um momento decisivo, um ponto de transição, um portal espiritual entre deserto e promessa. E quando você entende o contexto em que essas palavras foram pronunciadas, percebe que não se trata apenas de recompensa ou punição, mas de relacionamento, de escuta atenta, de postura diante da aliança. Talvez você esteja vivendo uma fase de espera. Talvez esteja orando por mudança, por avanço, por restauração. Mas e se o segredo não estiver apenas no que você pede, e sim no que você ouve? E se existir um padrão invisível que ativa favor ou trava fluxo? Porque esse capítulo começa com uma frase que parece simples, mas carrega um peso espiritual capaz de redefinir destinos. E antes de entrarmos nas bênçãos que todos conhecem e nas advertências que poucos mencionam, precisamos voltar ao momento em que essas palavras foram liberadas, porque ali está escondida a chave que transforma a promessa em realidade. Agora deixa eu te mostrar algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga Deuteronômio 28. E talvez até a forma como você enxerga sua própria vida espiritual. A maioria das pessoas lê esse capítulo pensando em recompensa e punição, bênção como prêmio, maldição como castigo. Mas essa é a leitura superficial. A verdade contra-intuitiva é que o texto não gira em torno de recompensa, gira em torno de alinhamento. O capítulo começa com uma condição clara: se ouvires atentamente. Não é se fores perfeito, não é se fores forte, não é se nunca errar, é se ouvir. Isso muda tudo. Porque o código divino não está baseado em performance religiosa, está baseado em sensibilidade espiritual, está baseado em relacionamento ativo, está baseado em escuta. E aqui está a virada poderosa. A bênção não é algo que Deus decide liberar aleatoriamente. Ela é consequência natural de alinhamento com a vontade dele. Assim como a desobediência não é simplesmente punida, ela gera consequências porque rompe a harmonia da aliança. Não é sobre medo, é sobre fluxo. Não é sobre ameaça, é sobre direção. Talvez você tenha sido ensinado a temer esse capítulo. Talvez já tenha ouvido ele usado como instrumento de pressão espiritual. Mas quando você reenquadra a lente, percebe que Deuteronômio 28 é um convite, um chamado para viver em sintonia com a voz de Deus. Um alerta amoroso antes de atravessar para uma nova estação. E pensa comigo, quantas vezes você pediu mudança externa, quando o que precisava era ajuste interno? Quantas vezes buscou portas abertas, mas ignorou a voz que direcionava o caminho? A verdade contra-intuitiva é que a chave não está na força da sua oração, está na disposição do seu ouvido. E quando essa consciência começa a se formar dentro de você, as bênçãos descritas deixam de ser promessas distantes e passam a revelar um padrão espiritual que continua ativo hoje. Mas existe algo ainda mais profundo escondido na estrutura desse capítulo. Algo que revela por que as advertências ocupam muito mais espaço do que as promessas. Agora eu quero que você visualize uma cena comigo. Imagine um povo inteiro parado diante de uma fronteira. Atrás deles, o deserto. Anos de caminhada, escassez, provações.
À frente, a terra prometida. Nova estação, novo começo. Mas antes de atravessar, uma voz se levanta e libera palavras que funcionam como um mapa espiritual. Essa é a atmosfera de Deuteronômio 28. Pense nisso como dois caminhos abertos diante de você. Um caminho iluminado, onde cada passo gera expansão, honra, proteção, portas que se abrem, favor que acompanha. E outro caminho, onde pequenas decisões começam a gerar desordem, ciclos que se repetem, portas que se fecham, desgaste invisível. Não são dois destinos impostos, são dois fluxos ativados por postura. É como um rio. Quando você está alinhado com a corrente, a água te impulsiona. Existe movimento natural, existe avanço. Mas quando você decide nadar contra a direção, o esforço aumenta, o cansaço vem. A resistência se torna constante, a água não mudou, a direção mudou. Essa é a imagem que fica. E talvez você esteja exatamente nesse ponto de fronteira hoje. Não entre deserto e Canaã literal, mas entre ciclos antigos e uma nova fase, entre padrões repetitivos e um possível alinhamento espiritual, entre continuar reagindo como sempre reagiu, ou decidir ouvir atentamente a voz que direciona. Porque o que Deuteronômio 28 apresenta não é apenas uma lista de bênçãos e advertências. É um espelho, um cenário onde cada pessoa pode se enxergar, onde cada escolha carrega peso, onde cada decisão constrói consequência. É uma fotografia espiritual de causa e efeito. E quanto mais você observa essa imagem, mais percebe que não se trata apenas de prosperidade material ou dificuldades externas, mas de algo muito mais profundo: direção, fluxo, alinhamento. E essa metáfora começa a revelar algo ainda mais forte quando entendemos que o próprio discurso foi liberado por alguém que sabia que não pisaria naquela terra, mas que estava preparando uma geração inteira para atravessar. Existe um momento em que a leitura de Deuteronômio 28 deixa de ser assustadora e começa a se tornar libertadora. Porque quando você entende o código espiritual por trás do texto, algo muda dentro de você. A ansiedade dá lugar à clareza, o medo dá lugar à consciência. E é aqui que acontece a grande troca. Talvez você tenha começado esse vídeo com uma pergunta silenciosa. Será que existe algo bloqueando minha vida? Talvez tenha vindo buscando uma resposta sobre ciclos, sobre portas fechadas, sobre situações que parecem se repetir. Mas o capítulo não começa com maldição, começa com escuta. E isso muda o foco da culpa para o alinhamento. A grande troca não é entre bênção e maldição, é entre ignorar e ouvir, entre resistência e sensibilidade espiritual. Entre viver reagindo às circunstâncias ou viver respondendo à direção. Quando você entende que o princípio é ouvir atentamente a voz de Deus, o peso diminui, porque deixa de ser sobre tentar forçar resultado e passa a ser sobre ajustar postura. Percebe como isso traz paz? Em vez de orar desesperadamente pedindo mudança externa, você começa a pedir discernimento. Em vez de tentar manipular circunstâncias, você busca alinhamento com a aliança. Em vez de medo da consequência, você desenvolve consciência da presença. Essa é a troca profunda que o texto propõe. E quando você começa a viver assim, algo se reorganiza por dentro. Você para de caminhar guiado apenas por urgência emocional e começa a se mover por direção espiritual. Você para de buscar atalhos e passa a valorizar instrução. Você para de perguntar apenas por que isso está acontecendo e começa a perguntar o que Deus está me ensinando aqui. Essa mudança interna altera completamente a forma como você lê as advertências do capítulo. Elas deixam de ser ameaça e passam a ser sinalização. Deixam de ser sentença e passam a ser proteção preventiva. E quando essa compreensão amadurece dentro de você, a próxima camada do texto revela algo ainda mais profundo sobre responsabilidade individual e geração futura. Agora vamos trazer isso do texto para a vida real,
porque Deuteronômio 28 não ficou preso no deserto. Ele ecoou na história inteira de Israel. Pense no que aconteceu depois que o povo entrou na Terra Prometida. Houve momentos de alinhamento e houve momentos de ruptura, e cada fase refletiu exatamente o padrão descrito naquele discurso. Quando o povo caminhava em escuta, em sensibilidade espiritual, em fidelidade à aliança, havia favor, expansão, estabilidade. Mas quando se afastava da direção, quando trocava a voz de Deus por outros referenciais, começavam os ciclos de instabilidade, opressão e perda. Não era acaso, não era sorte, era consequência de postura espiritual. Olhe, por exemplo, para o período dos juízes. Repetia-se um padrão. O povo se afastava, enfrentava a opressão, clamava, era restaurado e depois, novamente, se desalinhava. É como se Deuteronômio 28 estivesse sendo vivido em tempo real. O texto deixava de ser teoria e se tornava experiência histórica. Isso mostra que o capítulo não era ameaça vazia, era diagnóstico espiritual antecipado. E se você observar com atenção, esse mesmo princípio aparece na vida de líderes como Salomão. Ele começou em alinhamento, buscando sabedoria, vivendo sob favor. Mas quando seu coração se dividiu, as consequências começaram a se manifestar. O texto da aliança não mudou, a postura mudou, o fluxo mudou. Percebe como isso traz a revelação para o presente? Porque talvez os seus inimigos não sejam exércitos, mas decisões mal direcionadas. Talvez seus vales não sejam geográficos, mas emocionais e espirituais. E o padrão continua o mesmo. Escuta gera alinhamento, alinhamento gera estabilidade, desalinhamento gera desgaste. Isso não é para gerar medo, é para gerar consciência. Porque quando você entende que a Bíblia mostra exemplos concretos desse princípio funcionando ao longo da história, você começa a perceber que não está lidando apenas com promessas abstratas, mas com leis espirituais que continuam ativas. E é aqui que surge uma pergunta ainda mais profunda. Se esse padrão atravessou gerações, como ele se conecta com você hoje? Existe uma forma de romper ciclos antigos e ativar um novo fluxo espiritual, mesmo depois de falhas e desalinhamentos? Porque a resposta para isso começa a apontar para algo que vai além da antiga aliança. Agora eu preciso quebrar uma crença que talvez esteja silenciosamente moldando a forma como você lê Deuteronômio 28. Muita gente pensa que, para reverter ciclos ou ativar bênçãos, precisa de fórmulas complexas, campanhas longas, palavras sofisticadas, rituais elaborados, como se o céu respondesse à performance e não ao coração. Mas o próprio capítulo revela algo surpreendente. Tudo começa com ouvir atentamente. Percebe a simplicidade disso? Não é uma lista impossível, não é um código secreto inacessível. É escuta, é atenção, é disposição. A base do alinhamento espiritual não é complicação, é sensibilidade. E isso muda completamente a maneira como você ora. Talvez você já tenha pensado que precisa orar de forma mais intensa, mais técnica, mais impressionante. Mas a virada espiritual acontece quando a oração deixa de ser tentativa de convencer Deus e passa a ser entrega para ouvir Deus. A simplicidade da oração não diminui o poder, ela revela confiança, revela dependência, revela abertura. Em vez de pedir apenas, Senhor, muda minha situação, talvez a oração precise se tornar, Senhor, ajusta meu ouvido. Em vez de abre portas, talvez seja me ensina a reconhecer a porta certa. Essa mudança de foco transforma ansiedade em paz, porque você deixa de tentar controlar o resultado e começa a buscar direção. E é exatamente aí que muitos travam, porque é mais fácil pedir intervenção externa do que permitir transformação interna. Mas o código divino de Deuteronômio 28 aponta para um princípio profundo. A bênção flui naturalmente quando existe alinhamento contínuo. Não é espetáculo, é relacionamento.
Quando essa crença é quebrada, a oração se torna mais leve e, ao mesmo tempo, mais poderosa. Você começa a falar menos para convencer e mais para se alinhar. Começa a buscar menos sinais extraordinários e mais sensibilidade diária. E quando essa simplicidade se estabelece dentro de você, o próximo passo deixa de ser medo das advertências e passa a ser confiança em uma resposta que vai muito além da antiga aliança. Agora, eu quero que você não apenas entenda essa revelação, mas participe dela, porque o princípio de Deuteronômio 28 não é para ser analisado à distância, é para ser vivido. Então, se puder, respire fundo por um instante e repita comigo, não como repetição automática, mas como posicionamento espiritual consciente. Diga assim: Senhor, eu quero ouvir atentamente a tua voz. Eu escolho alinhamento em vez de resistência. Eu escolho sensibilidade em vez de distração. Eu entrego agora toda a ansiedade por resultados e recebo direção clara. Se existe algum ciclo repetitivo na sua vida, declare: eu não quero apenas que esse ciclo termine. Eu quero entender a raiz. Eu não quero apenas portas abertas. Eu quero caminhar na direção certa. Ajusta meu coração, ajusta meu ouvido, ajusta minhas decisões. Agora diga: eu renuncio à pressa que me afasta da tua voz. Eu renuncio às escolhas impulsivas que geram desalinhamento. Eu recebo discernimento. Eu recebo sabedoria, eu recebo paz. Talvez você tenha vivido fases de confusão, de desgaste, de sensação de bloqueio. Coloque isso diante de Deus agora e declare: eu entrego minhas falhas, minhas distrações, meus momentos de desatenção espiritual. Em troca, eu recebo consciência, alinhamento e clareza. Sinta o peso diminuindo, porque quando você ora assim, você não está tentando negociar bênção, você está restaurando o relacionamento. E quando o relacionamento se fortalece, o fluxo muda naturalmente. A oração simples ativa posicionamento. O posicionamento ativa consequência saudável. Continue declarando: eu escolho ouvir antes de agir. Eu escolho obedecer antes de reclamar. Eu escolho confiar antes de temer. Porque o código espiritual não está escondido em fórmulas, está na escuta diária. E existe uma verdade ainda mais profunda sobre esse princípio que aponta para uma solução definitiva para ciclos antigos. Algo que conecta a antiga aliança com uma promessa maior que ainda precisa ser revelada. Agora é hora de declarar com autoridade espiritual. Não é apenas entender o princípio de Deuteronômio 28, é assumir posição diante dele. Porque quando você compreende que bênção e consequência estão ligadas ao alinhamento, você deixa de viver reagindo ao acaso e começa a viver com consciência de destino. Declare comigo: eu não viverei em ciclos repetitivos. Eu não serei governado por decisões impulsivas. Eu escolho ouvir atentamente a voz de Deus. Eu escolho caminhar em alinhamento com a aliança. O que antes era confusão começa a se tornar clareza. O que antes era desgaste começa a se tornar direção. Eu decreto que minha casa viverá sob princípio e não sob desordem. Eu decreto que minha mente não será conduzida pela ansiedade, mas pela sabedoria. Eu decreto que minha geração experimentará estabilidade espiritual. Porque quando existe escuta, existe proteção. Quando existe alinhamento, existe fluxo. Talvez você tenha sentido que algo estava travado, mas hoje você está ativando um novo posicionamento. Declare: eu rompo com distrações que me afastam da direção. Eu rompo com padrões que não refletem a vontade de Deus. Eu recebo sensibilidade espiritual renovada. Eu recebo discernimento para decisões. Eu recebo paz para caminhar. Não é sobre forçar bênção, é sobre viver no fluxo correto. E quando você se posiciona assim, algo muda no invisível. As escolhas começam a se alinhar. As portas certas começam a se destacar. A inquietação começa a diminuir. Porque o código divino não é oculto, é relacional.
Continue declarando: eu não temo as advertências, eu aprendo com elas. Eu não ignoro a instrução, eu valorizo a direção. Eu não fujo da responsabilidade espiritual, eu abraço o chamado. E enquanto você declara isso, começa a perceber que existe uma promessa maior sendo desenhada por trás desse capítulo. Algo que aponta para uma solução definitiva para a maldição e para um cumprimento que vai além da antiga aliança. Agora deixa eu trazer tudo isso para algo extremamente prático, porque o princípio de Deuteronômio 28 não foi dado apenas para ser entendido em teoria. Ele foi dado para ser aplicado na rotina. E é aqui que muita gente falha. Tenta viver grandes mudanças sem ajustar pequenos hábitos espirituais. Se a chave é ouvir atentamente, então o primeiro micro-hábito é simples. Antes de começar o seu dia, reserve 2 minutos em silêncio absoluto, sem celular, sem distração. Apenas silêncio intencional. Não para falar, mas para ouvir. Esse pequeno gesto diário começa a treinar sua sensibilidade espiritual. Segundo micro-hábito, antes de tomar decisões importantes, financeiras, emocionais, profissionais, faça uma pergunta direta em oração. Isso me aproxima ou me afasta do alinhamento? Essa pergunta cria consciência, e consciência evita ciclos repetitivos. Terceiro, toda vez que perceber um padrão negativo se repetindo, não reaja imediatamente. Pause, respire e diga: eu escolho responder com direção, não com impulso. Essa simples pausa quebra o fluxo automático que alimenta desalinhamento. E existe algo ainda mais poderoso. Desenvolva o hábito de revisar seu dia à noite. Pergunte a si mesmo: hoje eu ouvi ou apenas corri? Não com culpa, mas com honestidade. Esse exercício fortalece maturidade espiritual, porque alinhamento não é evento isolado, é prática constante. Percebe como são hábitos pequenos, mas consistentes? O código divino não exige complexidade, ele exige atenção. E quanto mais você incorpora esses microajustes, mais percebe algo mudando por dentro. Menos ansiedade, mais clareza, menos reação impulsiva, mais discernimento. A transformação não acontece em um único momento dramático. Ela acontece na repetição silenciosa de decisões alinhadas. E quando você começa a viver assim, começa a perceber que o capítulo não está falando apenas sobre prosperidade externa. Está falando sobre estrutura interna. E essa estrutura aponta para algo ainda maior, que conecta a antiga aliança a uma promessa que redefine completamente o conceito de maldição e bênção. Se essa palavra falou com você de alguma forma, não deixa isso passar como apenas mais um vídeo assistido. O princípio de Deuteronômio 28 não é individualista, ele é comunitário. Foi liberado para um povo inteiro antes de atravessar para uma nova estação. E talvez você esteja exatamente nesse ponto de transição agora. Eu quero te convidar a fazer algo simples, mas espiritualmente significativo. Escreve aqui nos comentários: eu escolho ouvir, não como frase automática, mas como decisão consciente de alinhamento. Quando você escreve, você reforça. Quando você reforça, você firma um posicionamento espiritual diante da aliança. Se você sente que está rompendo ciclos antigos, comenta também: eu escolho alinhamento. Vamos transformar esse espaço em um ambiente de consciência espiritual, onde pessoas que estavam vivendo em confusão começam a buscar direção. Porque quando alguém declara publicamente sua decisão, algo se consolida internamente. E se você conhece alguém que vive perguntando por que certos padrões se repetem, compartilha esse vídeo. Talvez essa revelação seja exatamente a chave que estava faltando para gerar clareza. Às vezes, a transformação começa com uma simples compreensão do código espiritual que estava escondido diante dos nossos olhos o tempo todo. Permanece comigo, porque existe um detalhe final nesse capítulo que conecta essa antiga aliança com algo ainda maior. Algo que redefine completamente o conceito de maldição e revela uma solução definitiva que muitos nunca perceberam.
E agora eu quero que você olhe para Deuteronômio 28 com uma nova perspectiva. Não como um texto pesado, não como uma lista de ameaças, mas como um espelho espiritual revelando a seriedade da aliança. Porque tudo o que vimos até aqui aponta para um princípio profundo. Deus não estava apenas alertando, ele estava preparando uma geração para atravessar. Mas existe algo ainda mais impactante escondido na estrutura desse capítulo. As advertências ocupam muito mais espaço do que as bênçãos. E isso não é coincidência. Isso revela a gravidade do desalinhamento. Mas também prepara o terreno para uma solução que viria depois. Uma solução que não dependeria apenas da capacidade humana de obedecer perfeitamente. E é aqui que a revelação começa a se expandir, porque se a antiga aliança mostrava o peso da responsabilidade, ela também apontava para a necessidade de redenção. Se o capítulo revela a consequência do rompimento, ele também cria a expectativa de um cumprimento maior, um cumprimento que conecta lei e graça, aliança e promessa, advertência e restauração. Talvez você nunca tenha ligado esse capítulo a algo além do Antigo Testamento. Talvez sempre tenha visto apenas como bênção e maldição. Mas quando você começa a enxergar o fio condutor espiritual que atravessa a Bíblia inteira, percebe que Deuteronômio 28 não termina ali. Ele aponta para algo que redefine completamente o conceito de maldição e transforma a consequência em oportunidade de redenção. E essa conexão não é apenas teológica, é pessoal. Porque se existe uma solução maior para o peso da antiga aliança, isso muda a forma como você vive hoje, muda a forma como você encara seus ciclos, muda a forma como você entende a cruz, a graça e a liberdade espiritual. E quando essa peça final se encaixa, o capítulo deixa de ser apenas um alerta e passa a ser parte de um plano muito mais amplo que começa no deserto, mas encontra cumprimento em algo que precisamos revelar no próximo momento.